Acho importante falar com vocês mais diretamente sobre os benefícios da meditação. Apesar de vocês já estarem aqui fazendo esse curso, é um fato que quanto mais razões a pessoa entende que existe para ela fazer uma determinada coisa, quanto mais profundamente ela entende sobre aquele assunto, maior é a motivação dela para praticar. Então, como eu quero motivar vocês para que vocês coloquem isso em prática, eu quero então falar mais diretamente sobre isso. É muito comum as pessoas me perguntarem se vale a pena meditar. E hoje eu posso afirmar categoricamente que sim, porque a meditação hoje é uma prática cotidiana, diária da minha vida. Meditar não equivale a pena. Então, meditar muda a sua maneira de enxergar o mundo e enxergar as coisas que acontecem na sua vida. Eu vejo muitas pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal. E claro, eu acho que desenvolvimento pessoal é muito importante, sem dúvida que é importante, precisa ser um objetivo que as pessoas têm em mente. E se você pensa em desenvolvimento pessoal, uma ferramenta muito importante para que você consiga atingir esse objetivo é a meditação. Porque a meditação amplia a sua consciência e a sua autopercepção fica muito aumentada, assim como a sua percepção do mundo, sabe, das coisas à sua volta. E aí você se desenvolve, porque aí o desenvolvimento pessoal acontece não só no âmbito pessoal, mas também no profissional, porque as coisas são integradas, né, por mais que a gente separe. Com a meditação você começa a entender melhor por que você pensa de determinada maneira, porque você tem um contato consigo mesmo maior. E começa a conseguir separar os pensamentos que você não quer mais na sua mente. Porque você consegue ver os seus pensamentos sem se misturar com eles, né? Com isso, essa clareza de pensamento, você começa a acalmar a sua mente. E acalmando a sua mente, a ansiedade e o estresse começam a diminuir também. Para facilitar o entendimento das coisas aqui, eu dividi os benefícios em termos de benefícios mentais, físicos, emocional e espiritual. Tá? Então, a gente vai começar falando dos benefícios em termos físicos, né? E mesmo que você não esteja interessado nas questões espirituais ou metafísicas, os benefícios vão acontecer para você. Você vai conseguir muitos benefícios aprendendo a meditar, independente das suas crenças espirituais, religiosas, tá bom? Bom, dito isso, eu queria então entrar especificamente nos benefícios da meditação. O primeiro deles é impulsionar o seu sistema imunológico, que é um assunto muito atual nessa época que a gente vive, né? Quando você medita, você diminui a produção de cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, isso reduz o seu estresse. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque muitas pessoas confundem estresse, tá? Diminuir o estresse é a chave para que o seu corpo se mantenha saudável. Uma coisa interessante, né? Porque o estresse é uma doença e é um desequilíbrio sério. E as pessoas confundem estresse com um cansaço extremo ou uma estafa momentânea que você esteja sofrendo por uma situação. O estresse não é isso. Estresse é um ponto muito mais alto aonde você realmente precisa agir para que o seu corpo não entre em algum tipo de colapso. E esse colapso pode ir desde uma crise de pânico até algum tipo de infarto. Então, esse é um momento onde você precisa realmente agir. É por isso que hoje em dia o estresse é considerado um dos principais contribuintes para uma quantidade imensa de doenças crônicas. Então, isso é grave, né?
além também de doenças da pele, né? Porque as pessoas reclamam de acne, psoríase, até mesmo celulite, que é um tipo de inflamação da pele, e o estresse está enfronhado nisso tudo. Então, meditar reduz a sua produção de cortisol, que reduz a inflamação do seu corpo. E inflamação é a causa principal de um monte de tipos de doença, né? Então, isso é super importante você entender, tá? Meditar melhora, por exemplo, a qualidade do seu sono. Você vai conseguir dormir profundamente. E melhor que isso, você vai conseguir controlar o seu sono. Você vai conseguir dormir quando você precisar ou quando você quiser, usando as técnicas simples que eu vou explicar para você aqui. Simples, mas muito eficazes. Nós vamos falar mais disso, né, mais profundamente quando nós entrarmos no assunto de falar sobre meditação e ondas cerebrais, tá bom? Então, um outro benefício da meditação é que ela melhora a sua digestão, porque ela age em todo o seu sistema digestivo, tá? O seu sistema digestivo é um dos processos biológicos mais afetados quando o corpo está tenso e ansioso. Porque quando a gente entra no estado de estresse, que é o estado de luta ou fuga, o corpo, o organismo, né, a sua mente que organiza tudo isso, passa a considerar a digestão como algo secundário. E ao mesmo tempo, algumas pessoas, quando estão nesse processo, ficam muito ansiosas. E como elas não têm nenhuma situação de perigo real, elas acabam comendo demais. Então, percebe como há um grande conflito de interesses do corpo aí, porque ao mesmo tempo que elas começam a comer demais, o corpo passa a disponibilizar muito pouca energia para o processo da digestão. Então, é fácil perceber que isso não vai dar certo, né? Então, isso causa refluxo, causa úlceras, causa inflamações, causa até mesmo alergias alimentares. Então, é bom começar a meditar, né? Um outro benefício da meditação é que ela aumenta os níveis de serotonina. Você já deve ter ouvido falar muito de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que regula o seu humor, seu sono, seu apetite, sua temperatura corporal, seu ritmo cardíaco e muitos outros processos. Então, por isso que é comum você ouvir falar que meditar torna as pessoas naturalmente mais felizes, porque esse aumento dos níveis de serotonina afeta positivamente o nosso humor e o nosso comportamento como um todo, ajudando inclusive seu corpo a se curar mais rapidamente, diminuindo o consumo de oxigênio e aumentando a circulação sanguínea, reduzindo o consumo de energia do corpo. Maravilhoso, não é? Então, em termos de processos mentais e emocionais, meditar equilibra a comunicação entre os dois hemisférios do cérebro. Com isso, você ganha clareza mental, você fica mais criativo, aprende mais rápido, tem mais foco e concentração. Então você estuda com mais facilidade, você aprende com mais facilidade. Então, com isso tudo, é claro que você vai tomar decisões melhores e mais acertadas para a sua vida. Porque os seus pensamentos vão ficar mais claros e você vai controlar aqueles pensamentos circulares, sabe? Aqueles pensamentos viciados que vão e voltam e que causam enormes problemas na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida diária. Então você vai conseguir controlar melhor esses pensamentos circulares. Uma outra coisa bem interessante é que você se torna mais resiliente, ou seja, você consegue lidar melhor com situações problema, porque o seu autocontrole vai estar, bem aumentado, vai estar em alta. Você vai ter mais empatia, que é outro ponto muito importante, porque a empatia faz você se acalmar,
você se acalma e você consegue então, quando você está numa conversa, você consegue realmente ouvir as pessoas com as quais você conversa. Consegue parar de verdade, olhar nos olhos da pessoa e ouvir com a alma, com o coração, que é algo muito maior do que simplesmente escutar o que ela está falando. Para você ouvir alguém com a alma, você precisa tirar os milhares de filtros que nós normalmente usamos como uma espécie de proteção numa conversa, né? Então, esses filtros são ideias pré-concebidas que você tem sobre aquele assunto, que vem das suas experiências, dos seus achismos, até se você nunca teve uma experiência sobre aquilo, né? E para entender o que a outra pessoa está falando, para entender de verdade o que ela está falando, você precisa tirar esses filtros e parar de se preocupar com você e começar a pensar como ela, entender o background que ela tem sobre aquele assunto, o que ela pensa, a vivência dela, tudo que aconteceu com ela sobre aquilo. E você meditando, acalmando sua mente, você vai fazer isso com naturalidade. Então, é claro que você vai perceber também que a sua intuição nesse aspecto vai ficar mais clara e mais perceptível a cada dia. Você vai ter a intuição como algo mais certo e não como uma dúvida razoável. Será que isso é bom, é ruim? Você vai ter esse pensamento vai ser mais claro, a intuição vai ser mais clara e mais perceptível para você. E gradualmente você vai ter a cada dia mais e mais insights sobre a beleza e a sincronicidade da vida, de forma que você vai passar a viver com mais tranquilidade. Então, a partir disso, certamente, quando alguém te perguntar se meditação é uma coisa que vale a pena, se meditar vale a pena, você vai poder responder com toda a convicção: sim, meditar vale a pena.